No capítulo anterior, acompanhamos a intensa batalha de Gantes contra Bazuzo, um guerreiro brutal temido no campo de batalha. Com sua força esmagadora e instinto feroz, Gantes provou ser um adversário à altura, superando o gigante inimigo em um confronto brutal. Agora, a jornada do espadachim negro continua e um novo desafio surge à sua frente. Após sua vitória, ele atrai a atenção de um grupo poderoso e um certo líder de olhos enigmáticos. Prepare-se para mais um capítulo marcante na trajetória de Gantes. Gantes era visto de longe. Um soldado avisava os outros, e eles observavam aquele jovem se aproximando. Não havia dúvidas, ele era o responsável pela morte de Bazuzo. Afinal, havia recebido uma recompensa generosa. Os soldados perguntavam a Griffith o que deveriam fazer. Para quem não lembra, Griffith era o homem que alguns soldados haviam comparado com Gantes durante a invasão ao castelo que Bazuzo guardava. Griffith permaneceu em silêncio por um instante, até responder friamente: façam o que bem entenderem. Os homens se animaram e decidiram matar aquele jovem. Porém, uma mulher começou a rir e disse: Corcus, com a sua habilidade, você não será capaz de matar aquele cara. Corcus, irritado, respondeu que, desde o início, planejava matar o próprio Bazuzo, mas Gantes havia roubado sua oportunidade. Casca então o alertou: saiba que você pode acabar morrendo nessa sua brincadeira. Corcus engoliu seco, mas ainda queria pagar para ver. A glória de vencer Bazuzo deveria ser dele e, de quebra, uma recompensa generosa o aguardava. Um jovem loiro, próximo de Griffith, observava a situação e considerava aquela atitude estúpida. Para que se envolver nesse tipo de briga? Questionou ele. Devemos mesmo deixar isso acontecer? Mas Griffith apenas permaneceu em silêncio, sem dar muita importância. A cena então se voltava para as planícies abaixo da montanha, onde o bando inimigo estava. Gantes começava a sentir o ambiente. O vento mudava de repente. Sons estranhos ecoavam ao redor. Ele olhava para os lados, atento, até que o som do galope de um cavalo se tornava audível. Gantes compreendia que seria atacado. Ele observava os cavaleiros se aproximando, tirava sua bolsa e se perguntava se eram ladrões. Sem hesitar, preparava sua espada. O primeiro soldado chegava e Gantes avançava. Com um único balanço de espada, o inimigo era morto. Antes que pudesse respirar, um homem grande atacava com uma estrela da manhã. O golpe cortava de raspão o rosto de Gantes, que se esquivava. Em resposta, o jovem decepava o braço do gigante. Os outros ladrões recuavam, aterrorizados. Corcus finalmente entendia que havia cometido um grande erro. Aquele cara não havia derrotado Bazuzo por acaso. Ele era forte. Desesperado, Corcus gritava por ajuda. O jovem loiro, ainda no alto da montanha, zombava. Ora, ele procurou a briga e agora quer ajuda? Ridículo. Casca também advertia os homens para não se meterem naquela confusão. Mas Griffith interveio. Vamos interferir? Sim. Casca, surpresa, tentou retrucar, mas Griffith apenas a encarou. Sem escolha, ela acatou a ordem. Casca se ajeitou, desceu rapidamente até a planície e avistou Gantes. Ele começava a se mover. Corcus congelava de medo. Gantes atacava, mas, de repente, algo inesperado acontecia. Uma flecha cortava o ar e cravava-se no braço de Gantes. Casca, segurando uma besta, ordenava aos homens: recuem, agora é comigo. Gantes arrancava a flecha sem hesitar. Casca avançava a cavalo. Normalmente, um soldado montado tem vantagem. O peso do animal, sua força e o domínio de um cavaleiro habilidoso podem ser fatais. Mas isso não fazia diferença para Gantes. Ele continuava avançando. De repente, sua espada atingia o elmo da guerreira. Casca caía do cavalo. Ao se aproximar, Gantes percebia que se tratava de uma mulher, algo incomum nos campos de batalha. Porém, Casca não hesitava. Levantava-se rapidamente e partia para o ataque. Mas a realidade era cruel. Ela não tinha força para trocar golpes de espada com aquele jovem. Os homens do bando observavam a luta, surpresos. Casca só perde para Griffith no bando inteiro, murmuravam. E esse cara está conseguindo pressioná-la. Casca já estava preocupada. Seu oponente era de fato habilidoso e extremamente veloz. Até que, finalmente, ela caía. Ao ver o movimento de seu adversário, ela pensava: dessa vez, eu vou morrer. Mas, antes que o golpe final fosse desferido, uma lança cruzava o ar e impedia Gantes de continuar. Ele olhava fixamente. Havia um homem montado em um cavalo branco que o encarava com frieza. Aquele era Griffith, o líder e o mais poderoso do bando. Corcus murmurava que Gantes estava acabado. Sua morte era inevitável. No entanto, Casca pensava diferente. Ela alertava seu líder
líder, ele deveria ter cuidado, pois seu oponente era perigoso. Friamente, Griffith perguntou se ele poderia largar sua espada. Mas, obviamente, Gantz não faria isso. Foram eles que começaram o ataque, e agora pediam para que ele abandonasse sua única aliada. Ele decidiu avançar. O líder bloqueou a investida com facilidade. Movimentou sua espada fina e delicada com destreza, fazendo com que a lâmina grosseira e pesada de Gantz escorregasse para baixo, perdendo o ângulo. Em um único movimento, Gantz foi contra-atacado e perfurado, bem na brecha da armadura, próxima à axila. O golpe foi rápido e preciso. Gantz começou a recuar e logo concluiu. Seu oponente era rápido demais. Ele estava acostumado a combates diretos, onde a troca de atributos físicos, força, resistência e balanço de espadas era o que determinava o vencedor. Mas agora enfrentava um inimigo que ignorava sua brutalidade e podia encerrar a luta com um único golpe. Com Gantz caído, os homens de Griffith comemoravam. Casca se aproximou e elogiou seu líder. Aquilo foi incrível. Com um único movimento, o combate havia acabado. Corcus, por sua vez, dizia que aquilo era óbvio. Duelar contra Griffith só poderia terminar assim. Mas Casca não gostou do comentário. A atitude dele era patética, mesmo sendo um companheiro. Ela apontou sua espada e disse que a culpa de tudo era dele. Se não tinha força para resolver seus próprios problemas, então deveria ficar calado. Griffith pediu que ela se acalmasse. Tudo já estava resolvido. Casca então guardou sua espada, mas, nesse instante, Gantz começou a se levantar. Griffith o observava em silêncio. Seu oponente se erguia com dor, mas estava determinado a continuar a luta. Mesmo sangrando muito, ele caminhava em sua direção. Antes que pudesse chegar, Casca entrou em seu caminho. Casca, saia da frente. Os dois se encararam. Gantz franziu o senho e avançou, mas estava ferido demais. Seu corpo cedeu e ele caiu sem forças no chão. Griffith retirou seu elmo e o observou. Mesmo caído, Gantz o encarava. Aquilo era interessante. Ceifar aquela vida seria um desperdício. Gantz foi levado pelo bando e tratado. Alguém tão promissor que havia derrotado Casca, a segunda mais forte do grupo, era de seu interesse. Fora isso, seus olhos eram únicos, demonstravam uma força inacreditável. Griffith o queria ao seu lado. Mas então, um pesadelo tomou conta de sua mente. No sonho, um ser gigante surgiu diante dele. Gantz era pequeno e frágil. O monstro avançava e, por mais que tentasse, sua espada não o cortava. Ela não podia protegê-lo. De repente, chamas surgiram. No meio delas, uma sombra familiar. Ao olhar melhor, Gantz viu Gambino, e ao lado dele, o cachorro do bando. Ele correu para pedir ajuda. Minha espada não pode feri-lo. Gambino riu e respondeu: pare de brincar. Claro que você não pode cortá-lo, não com a perna que me tirou. Gantz congelou. Seu antigo mestre prosseguiu: além disso, eu já estou morto. Você mesmo cortou minha cabeça. E doeu muito. De repente, o cachorro de Gambino se transformou em Shizu, a mãe adotiva de Gantz. Em seguida, o monstro o alcançou e assumiu a forma de Donovan. Gambino e Shizui se tornaram caveiras. Gambino murmurou: você deveria ter morrido há muito tempo. O pesadelo continuava. Ele pedia para que tudo aquilo parasse. Foi então que sentiu algo tocando seu corpo. Assustado, despertou. Era Casca, a mulher que ele havia enfrentado no bando do Falcão. Ele tentou reagir, mas a escuridão o dominou novamente. Ao recobrar a consciência, estava sozinho, naquele lugar misterioso. Após um duelo avassalador, Gantz cai diante da habilidade de Griffith, um guerreiro que luta com precisão e velocidade impressionantes. Mesmo ferido e sem forças, seu espírito inquebrável chama a atenção do líder do bando do Falcão, que vê nele um potencial único. Mas essa nova fase na vida de Gantz está apenas começando, e os fantasmas do seu passado continuam a assombrá-lo. O que o destino reserva para o espadachim solitário? Isso, veremos nos próximos capítulos.